Bom dia. Hoje é nosso momento de oração e eu quero agradecer a Deus por esse momento que Deus nos deu, nos proporcionou de estar nessa segunda-feira orando e agradecendo a Deus. Eu quero que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre nessa segunda-feira de todos os percalços que possam aparecer, que nós tranquilamente consigamos sair livres de todas as situações, todos os embaraços. Então eu quero trazer para vocês hoje uma palavra que diz que Deus é nossa fonte e nossa providência divina. Olha o que diz aqui em 1 Reis 9:3. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. Então nós devemos construir, e nós construímos um templo para Deus, para que Ele possa operar nas nossas vidas. Ao falarmos de providência divina, é interessante saber onde alcançá-la, onde que nós vamos alcançar essa providência divina, onde nós vamos buscar e como que nós vamos buscar essa providência divina. Quando estamos em crise ou em momentos atípicos e instáveis, precisamos ter a ferramenta certa, a esperança junto com o amor e a fé, para abrir esse canal de comunicação. Então você precisa ter, no momento de crise, no momento de instabilidade, você precisa saber qual ferramenta você vai usar. A ferramenta é simples, e às vezes a gente não está atento para esse tipo de ferramenta. É a esperança junto com o amor e a fé. Essas três ferramentas é que vai abrir o canal de comunicação para falarmos com Deus. Então você tem que ter na sua mente justamente isso. Você está em momento de crise, momento atípico, instável, então você tem que saber que você tem que ter esperança, você tem que ter amor no que você está fazendo, no que você está crendo, e você tem que ter fé, que já aconteceu. É isso que nós temos que ter. Essas três ferramentas é importantíssimo para que você possa ultrapassar esse momento atípico de instabilidade. A Bíblia nos aposta vários locais onde a providência divina está acessível a nós. Então a Bíblia vai apontando para nós onde que está a providência divina e qual a acessibilidade que ela nos dá. Porque a Bíblia tem várias promessas para as nossas vidas e aponta para nós justamente aonde está a nossa fonte. Que a nossa fonte é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é vivo, o Deus que transforma e que restaura. Então a providência você tem nele, mas existe um local, e eu vou mostrar para vocês qual é esse local que você vai buscar as suas bênçãos. Contudo, é importante falar e mostrar que os mais bem-aventurados desses locais é o altar da casa de Deus. Então esse é o local, o altar da casa de Deus. Mas onde fica esse altar da casa de Deus? Então esse é o emblemático da nossa comunicação. Então nós podemos ter esperança de um futuro melhor, pois a promessa de Deus é que providencia o propósito dele. Ele estará conosco continuamente. Então, continuamente, você tem que estar todos os instantes lembrando a Deus para que Ele olhe para você. Olha, que nós falamos lá, lemos em 1 Reis, que ele diz assim, os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. Esse nele aqui é você. Deus está sempre olhando para você e nós não atentamos para isso. E ele fala o seguinte, que nós temos que ter esperança, temos que ter fé, temos que ter amor para conquistar tudo isso. Os nossos olhos são as nossas fontes e mananciais, pois é a partir da nossa visão que o nosso cérebro processa os desejos e constrói uma realidade interior virtual que nos projeta a alcançá-la e a transformá-la em realidade no mundo material. Então, o que os nossos olhos veem, o nosso cérebro absorve, nos dá uma visão e processa. Então, aquilo que que eu venho comentando com vocês, que nosso cérebro, ele não vê o que é real, ele vê somente o imaginário. Então, você tem que trazer para o seu cérebro as coisas que você quer que sejam convertidas. Tudo que a gente pensa é uma visão que nós temos virtual, é uma visão virtual. Então, é isso que nós temos que ter. Nós temos uma visão virtual, meu cérebro tem uma visão virtual, eu tenho que transformar isso em realidade. Então, você tem que forçar o seu cérebro a transformar isso em realidade, transformar em material, materializar aquilo que você está pensando. Aquilo que é virtual no seu pensamento
você tem que transformar em real. E você tendo uma comunicação com Deus, você tendo esperança, você tendo amor, você tendo fé e abrindo esse canal de comunicação com Deus, você vai transformar o que é virtual em real. Então você tem que crer. Tudo que processamos em nossa mente, conectamos com Deus e ela se transforma em realidade. Então tudo passa a ser real. É essa realidade que nós temos que trazer para o nosso cérebro. O que nós estamos pensando vai se transformar em realidade. O que os nossos olhos veem, nosso cérebro assiste e processa. Então o que você está vendo, o seu cérebro assiste e processa. O nosso coração sente o real acontecer em nossas vidas. Então você vai percebendo, quando você tem a sua esperança e você está tendo amor, isso vai sendo construído dentro do seu coração, essa mudança, essa transformação. Então você vai transformando aquilo que é virtual em real. Em Deuteronômio 11:12, ele diz assim, ó, é uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida os olhos do Senhor. O seu Deus está continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Então, olha, quando a gente começa o ano, a gente faz várias promessas que nós vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. Isso é virtual, só está na sua mente. Então, tudo aquilo que você fez, você deve escrever, porque é o que está lá em Abacuque 2:2, que diz assim, escreve a visão. Então, você coloca no papel e escreve a visão. E coloca por todos os dias, você veja isso. Você vê aquilo que era virtual se transformar em real. O seu coração vai absorvendo isso e vai te trazendo alegria. Então, a palavra original para os olhos, nesse versículo, por exemplo, significa fonte, providência, manancial. Então, a palavra olhos sempre vai significar uma fonte, uma providência, um manancial, porque o que os seus olhos estão vendo, ele vai gerar uma fonte. E essa fonte, essa providência é Deus na sua vida. Então, você abre o canal, você abre a sua comunicação com Deus. E o que Deus prometeu para Moisés, que os seus olhos estariam sobre a terra. Deus falou com Moisés que os olhos dele estariam sobre a terra. Nós temos que crer nisso. Nesse momento, Deus está olhando para nós. Deus está olhando para você. E você tem que acreditar e crer nesse momento o que Deus está fazendo. Mas pela nova aliança com Davi, Salomão, ele acrescentou algo muito mais importante. Que o seu coração e seus olhos estariam sobre a casa dele. Então, onde está a casa de Deus? Onde está o altar de Deus? Está dentro de nós, está dentro do nosso coração. E nós temos, por isso que nós temos que crer, nós temos que ter fé, e nós temos que acreditar na palavra de Deus, que Ele está nos dando as promessas dele, e que os olhos dele estão sobre nós, e que o coração dele, os olhos e o coração dele estariam sobre a casa dele. Então, assim, Deus está olhando para nós, Deus está olhando para o seu coração. Qual é a sua coração? Por isso que Deus diz o seguinte: encontrei um homem segundo o meu coração, que era Davi. Então, assim, Deus está olhando para isso. Então, a palavra que Deus está nos dando é para que percebamos quanto é importante essa promessa de Deus. Ele nos garante que existe um lugar onde as fontes se abrem e as providências aparecem nas nossas vidas. Você parou para pensar quando estamos na casa de Deus e conectamos no altar? Temos ideias brilhantes. Você parou para pensar quando estamos na casa de Deus e conectamos no altar? Temos a ideia brilhante, muitos projetos. Quando a gente está na casa de Deus, nós estamos orando, abrimos um canal de comunicação, então muitas coisas vêm na nossa mente, coisas grandes, coisas brilhantes, muitos projetos vêm na nossa mente, no nosso coração, e a gente está aberto para receber essas coisas. Então, hoje é o dia de resposta, é um dia simplesmente brilhante, é a força que emana no coração de Deus que está vindo para nós. Perceba essa vinda, essa força vindo diretamente do altar de Deus para as nossas vidas. É o momento de abrir o coração, o momento de comunicação com Deus. No mesmo momento, é triste a gente saber que pessoas perdem por não entenderem o valor das riquezas espirituais disponíveis na casa de Deus. Então, a casa de Deus é o local disponível para você. Você está no seu quarto, você está agora nesse momento em oração, você percebendo que Deus está falando com você. Perceba as coisas maravilhosas que Ele está colocando na sua mente, no seu coração, para que você possa se desenvolver, para que você possa crescer e contribuir com o reino dele aqui nessa terra. Por isso, seja por preguiça, por preconceito ou picuinhas, elas deixam de estar no altar da casa de Deus que tem nas promessas. Então, quando a gente não se preocupa em se comunicar com Deus corretamente, nós ficamos pensando naquele momento em outras coisas,
e não nas coisas de Deus, que Deus está falando conosco, você perde esse momento, você perde as bênçãos, você perde a promessa. A pergunta que eu faço para você: como está a sua vida e as suas fontes? Você tem se comunicado com Deus? Você tem aberto esse canal de comunicação com Deus? Se a sua resposta for em direção à sequidão, você precisa se aproximar de onde está a fonte da providência, de onde estão os olhos e o coração de Deus. Existe um lugar, um local. Esse local da sua comunicação, do canal aberto com Deus, é o altar na casa de Deus. Então você precisa estar na casa de Deus, você precisa encontrar com Deus para que Ele possa abrir esse canal de comunicação, para que Ele possa falar com você. Então, nesse momento agora, eu quero deixar essa palavra com vocês para que vocês possam refletir, que vocês possam crescer e contribuir com o reino dele. E eu quero orar nesse momento para que Deus possa nos dar uma segunda-feira abençoada e graciosamente na presença dele. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças e te agradeço, Pai, por esse momento. Pai, abençoe a cada um de nós, Pai, que nós tenhamos uma segunda-feira próxima, uma segunda-feira abundante, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Te vejo amanhã nesse mesmo horário. Um abraço e até amanhã.